Quaresma é esse tempo de voltar ao essencial. É o amor de Deus, amor por nós e amor que a gente tem que ter pelo próximo. Cantamos o hino da campanha da fraternidade. Amor por Ele que por amor veio morar entre nós. E as pessoas também, pelo amor, para viverem a alegria do amor, precisam de um teto. E Santo Afonso foi um homem muito preocupado com os pobres do seu tempo, com os excluídos, com aqueles deixados, com os mais para lá. E vai, então, a proposta da Quaresma, Semana Santa, nos convida, nos convoca para uma transformação interior. E Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, doutor da oração, a gente pode dizer assim também, ele tem uma obra prática do amor a Jesus Cristo em que ele vai nos ajudar muito nesse caminho. E quem vai trazer uma reflexão aqui para nós, estamos recebendo, e é com ele que nós já vamos pedir uns livrinhos a mais aqui, é o irmão Marco Lucas. Ele é missionário redentorista, ele é diretor administrativo e comercial da editora Santuário. Tem que dar uma notícia aqui para vocês que eu estou sentindo, viu, gente? Bom dia, irmão, bem-vindo. A notícia é que o irmão, aqui em Aparecida, o irmão Marco Lucas vai compor uma nova comunidade redentorista e ele, como irmão, vai ser o superior dessa comunidade ali no convento histórico, ao lado da Basílica Histórica. Vai ser a inauguração do memorial lá no espaço do Padre Vítor Coelho de Almeida. Então vou sentir sua ausência da nossa comunidade, irmão. Ô Juninho, Letícia, olha que engraçado, né? Pediu, já antecipou as coisas, o que mais? E fiz até em nome dos devotos, fiz até expus uma partilha aqui para ter certeza que nós vamos ganhar esse livreto. Mas que alegria poder estar aqui. E de fato, né, a gente vai para essa comunidade, Família que é o sua. Memorial Redentorista, lá onde ficavam os restos mortais do Padre Vítor Coelho. Por enquanto estão por aqui, mas retornarão para lá e a partir de março, a partir do dia 25 de março, não é, irmão Alan? Isso. Nós estaremos lá na comunidade e vamos acolher também os devotos que virão a Aparecida para visitar esse espaço histórico, porque esse convento, a gente vai falar em alguma outra ocasião, né, mais para frente, mas é um lugar especial para nós. Mas só para o povo agendar. Vamos antecipar as coisas, calma. Põe na agenda, 25 de março é uma solenidade da Anunciação do Senhor. A missa das 6 da tarde será uma bonita cerimônia nesse dia. Marque aí, tá bom? Irmão, feliz com esse passo e com a conversa que nós vamos ter, não é mesmo? Isso. Maravilha. De fato, nós estamos nesse momento bonito, né, da Quaresma, tempo de preparação, de renovação, de buscar fazer a vontade de Deus e nos preparando para essa semana maior, que é a Semana Santa, que daqui a pouquinho estaremos aí dando abertura com o Domingo de Ramos. E como que a gente consegue, né, viver esse tempo quaresmal à luz da espiritualidade, então, de Santo Afonso? Pois é, Santo Afonso, o Alan já adiantou aqui, né? Ele de fato é o doutor mesmo da oração. Não é? Esse livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, ele escreveu em 1768 e nós podemos considerar essa obra como talvez, se não for a principal, uma das principais obras relacionadas à espiritualidade e à ascese cristãs. Ascese, o que é? É você praticar algo que vai lhe ajudar a aproximar ainda mais de Jesus Cristo. Então, na obra, A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso ele traz aquilo que também a Igreja propõe para nós, que na época da Quaresma nós busquemos fortalecer a nossa fé através da oração, que nós sejamos pessoas de caridade, que nós buscamos também renunciar a algumas coisas através do jejum e tantas outras coisas, não é? Então, esse livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é essa proposta bonita para que a gente possa, de fato, mergulhar, fazer esse retiro, para que a gente possa ressuscitar com Cristo daqui a pouco. E aí nós temos nesse livro, irmão, e você está com o livro aí, né? Outro livro Exato. da editora Santuário. Esse vai ter brinde também? Depois a gente Podemos conversa. conversar. Depois nós conversamos no fim. Mas é um livro, assim, é um dos livros mais vendidos de Santo Afonso, né? E essa prática do amor a Jesus Cristo, por que ela tem que ser o centro da vida cristã? Acho que Jesus, de fato, ele é o nosso centro. Se ele é o nosso centro, nós devemos nos espelhar nele. Ele tem que ser o foco para a nossa vida. Então, a gente olhando para Jesus, que vem ao mundo, que mergulha na nossa realidade existencial, assumindo também 100% a condição humana, mesmo sendo Deus, então a gente, ao olhar para a vivência de Jesus, a prática dele, aquilo que ele passou por aqui, porque Jesus também experimentou tudo aquilo que é proposto para nós hoje, não é? Ele foi um homem de oração,
Ele foi um homem de caridade, ele acolheu aquelas pessoas que eram tidas como as mais desgraçadas do seu tempo. Mas ele as trouxe por perto, acolheu e falou assim, olha, eu amo vocês, abraço vocês com esse abraço de ternura, mas quero que vocês mudem de vida. Então, tudo isso que Jesus praticou também é trazido para nós hoje, para que a gente possa também ter essa capacidade de olhar para a nossa miséria, mas perceber que o amor de Deus é abundante sobre nós. E durante a quaresma, né, todo mundo sempre tem algumas ações de penitência, né? Isso é muito comum. E como que isso pode, na prática, né, ser um gesto de amor concreto? O que que isso realmente pode trazer para cada um que faz essa penitência? Por mais simples que seja, mas que, de repente, o que que pode representar? Eu acho que quando a gente pensa em penitência, a gente não precisa fazer coisas extraordinárias. Deus, ele não exige muito de nós, mas o pouquinho que ele exige de nós é que a gente faça 100% e com consciência. Acho que cada ato que a gente vai fazer, a gente precisa ter essa consciência de que, de fato, a gente está fazendo a partir do nosso coração. Não pode ser meramente para que alguém veja, não precisa ser algo assim extraordinário, coisa quase que absurda. Não são esses sacrifícios, mas é você ser gentil. É você acordar de manhã e falar obrigado, Senhor, por esse dia, oferecer tudo aquilo que vai acontecer durante o dia para Ele, sabe? É você, às vezes, em algum momento da sua vida, alimentar-se de coisas que você não gosta, uma comida. Mas você comer aquilo por amor a Deus. Eu acho que é você, de fato, ter essa capacidade de perceber que nas pequenas coisas Deus age. Porque às vezes a gente fica criando um monte de coisinha, a gente está vendo isso na igreja de hoje, sabe? É uns sacrifícios absurdos, não é? As pessoas acabam criando dificuldades, se comprometendo com algo que depois não consegue, porque viu na internet, viu em algum lugar, alguém está pedindo para fazer isso e depois não assume. Ou seja, faz sem consciência. Faça uma coisa simples, por exemplo, nós estamos agora nesse tempo da igreja. Santo Afonso, ele não pede muito da gente, não, ele pede o quê? Nas pequenas atitudes, faça sempre com essa ideia, com essa pretensão de que isso vai lhe ajudar a aproximar ainda mais de Deus. Seja caridoso, seja bondoso, seja gentil, procure fazer da sua casa um espaço também de acolhida, de paz. Eu acho que é isso. Com certeza. Vamos ver se a gente viver isso, gente. E interessante, irmão, quando você coloca esse aspecto. Às vezes nós vamos colocando assim, que tem que fazer isso, se eu não fizer isso, não sei o quê, e tem que ser dessa outra forma. E aí Santo Afonso vai explicar tudo nessa ótica do amor. Por isso, o Redentor, por isso os redentoristas, porque vem desse amor exagerado de Deus que está revelado em Jesus, que tem que ser o centro da nossa vida cristã, das nossas opções. E Santo Afonso vai falar muito dessa vontade de Deus, né? Ele vai dizer, ó vontade sacrossanta, como és digna de louvor. Essa vontade de Deus é outra história também, né? Como é que vivemos isso na prática? Ao ler o livro, a gente percebe que Santo Afonso ele divide em duas partes. A primeira parte ele fala assim, viver a vontade de Deus nas ações. O que são as ações? São aquilo que eu faço. Tudo que eu faço, eu devo direcionar esse fazer a Deus. Se é um fazer com um bom propósito, que vai me edificar, vai glorificar a Deus e vai edificar o outro, eu faço. Senão, não devo fazer. A gente não cumpre os mandamentos de Deus meramente porque estão escritos. É uma coisa pré-determinada? Não. É porque eu vejo naquilo como algo que vai me ajudar a crescer na fé, a experimentar o amor de Deus. Então, a primeira questão é nas ações que a gente traz essas práticas. E depois nas paixões. Nós temos vários desejos, nós somos seres humanos, nós somos ansiosamente provocados por desejos. Mas nem tudo aquilo que a gente deseja, Deus permite. Então a gente tem que ter também essa capacidade de acolher aquilo que às vezes a gente não pensou para esse momento. E também a gente precisa aceitar e permitir algo que acontece às vezes na nossa vida que talvez a gente não gostaria, mas que Deus permitiu. Que, por exemplo, eu trago aqui, que Santo Afonso traz no livro, né? As doenças, as perdas, as desilusões, são coisas concretas do nosso cotidiano que aparecem, mas que a gente tem que ver isso também como assim uma
possibilidade que Deus está dando para nós, para a gente olhar para a nossa realidade e percebermos que mesmo em meio às dificuldades, Deus continua nos amando. Talvez isso aqui que está sendo possibilitado é para nos tirar de alguma coisa que poderia ser maior, não é? É como se fosse assim, pecados veniais, coisas veniais que poderiam acarretarem em pecados que talvez não ganhássemos de Deus a salvação, coisas mais difíceis. Então eu acho assim que Santo Afonso coloca no livro, ele coloca uma chave prática, como se fosse quase uma jaculatória. Eu até escrevi aqui, ele diz assim, ó: meu Deus, quero o que queres, porque tu o queres, como tu queres, enquanto tu quiseres. Então eu acho que é isso que é viver. Vamos repetir, irmão? Olha aí. Meu Deus, quero o que tu queres, porque tu o queres, como tu queres, enquanto tu quiseres. É bonita a deixar Deus. frase, viu, gente? É bonita a frase, português corretíssimo, mas não é fácil. Mas a gente tem que ir na prática do amor, na oração, nós somos de Deus. Nesses exemplos e nessa reflexão tão boa, não é? Buscar tudo isso aí. Irmão, para a gente encerrar, até uma ligação que a gente teve no começo do programa, o senhor Pedro, ele falou que ele estava com algumas dúvidas espirituais e queria que o senhor falasse qual que seria o conselho de Santo Afonso para quem está vivenciando essa dúvida espiritual, principalmente agora essa fraqueza, né? Ele falava até um pouco disso no começo da ligação, durante esse período da quaresma, justamente. Eu acho que o amor de Deus é sempre abundante para todos nós, né? Deus não se cansa de nos perdoar, o Papa Francisco dizia, mas é nós que cansamos às vezes de pedir perdão. Acho então que a quaresma ela tem que ser vista por todos nós católicos não só como meramente um tempo litúrgico, algo que a gente está vivendo para a gente cumprir um ciclo, um preceito, uma tradição. Isso é muito raso. Eu vejo que a quaresma é essa oportunidade que a gente tem, que a igreja nos concede, que é o próprio Deus que nos privilegia com isto, para nós olharmos para a nossa realidade e buscarmos fazer coisas que vão nos ajudar a agradar o coração de Deus. Se a gente faz algo de bom para agradar o nosso irmão, Deus também fica feliz com a gente. Se a gente busca a fazer coisa que vai fazer com que Deus ele seja de fato reconhecido como importante na nossa vida, Deus vai ficar feliz por isso também. E também tomando como referência ao livro de Santo Afonso, eu enumerei 3 pontos que são essenciais a partir do livro. Santo Afonso, ele deixa bem claro que a gente não precisa fazer coisas difíceis, mas nós precisamos de 2 coisas práticas para o nosso cotidiano: fugir dos pecados veniais e rezar mais. Ou seja, 2 coisas simples, não é? Uhum. O que é pecado venial? É você maltratar as pessoas, é você fazer aquilo que às vezes você não quer, mas parece que tem um demônio dentro de você falando faça. Então você ainda não muda seu coração, você vai à missa, você faz penitência, acorda 5 horas para ir às sextas-feiras nas procissões, sabe, essas coisas. Mas parece que aquilo ali não serve para nada, você fica gastando tempo, não é? Indo à missa para a paróquia. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer o quê? Que nas pequenas coisinhas nós possamos de fato dar esses passos rumo a Ele. E aí ele vai dizer também, ó, que a fraqueza não se vence com esforço bruto, mas com remédios. Quais remédios são? Primeiro, evitar as pequenas faltas deliberadas. O pecado venial, que são essas coisas menores, enfraquece a nossa alma e abre a porta para o pecado grave. É preciso lutar então contra essas pequenas imperfeições. O primeiro passo aí para esse senhor que perguntou, né? O segundo passo é multiplicar as orações, tempo de rezar. Não é? A gente vê aqui tanta propaganda, o livro aqui que está sendo... Ou seja, é para a gente edificar a nossa fé, para a gente conhecer mais a igreja, crescer na fé, aumentar a nossa espiritualidade. Santo Afonso tem uma frase célebre, né? Que ele dizia assim, que quem reza se salva, quem não reza se coloca à condenação, não é? Então quem reza, mesmo sendo fraco, diz ele no livro, obtém de Deus a força para não cair. A fraqueza não é a desculpa, é a razão exata para rezar ainda mais. Olha que bonito. E depois o último passo do livro dele, ter contato também com os sofredores, campanha da fraternidade, ser solidário, não é?
Por quê? Porque os sofredores, eles se configuram com Jesus sofredor, aquele narrado lá, sobretudo em Isaías, né? O pobre sofredor. Isso possibilita crescer na fé, na caridade e no amor a Jesus Cristo através dos irmãos que padecem e que nós, aqui na Casa da Mãe, podemos traduzir aqueles que de fato sofrem em vale de lágrimas, né? Como diz a Salve Rainha. Exatamente. E ela é a mãe querida, mãe da esperança, mãe aparecida, mãe consoladora, a mãe do belo amor, não é? Gente, que maravilha, viu, irmão? De reflexão, de oração, para a gente parar um pouquinho, meditar nessa conversa toda. Eu sugiro para vocês também, hoje de manhã, no Bênção da Manhã, o Padre Ulisses e Dom Jaime Spengler tiveram um tema assim, sobre essa coisa da reconciliação, uma conversa muito boa. Isso tudo vai ajudando a gente, né, na Quaresma. E agora, bonito isso que você diz, irmão, é isso. E Santo Afonso tem esse Deus que não deixa a gente, esse Deus que não abandona, esse Deus que não cansa, esse Deus que dá oportunidade e faz a gente ser melhor um pouquinho cada dia. O irmão Marco Lucas também é formado em teologia, não é? Então, se você quiser adquirir o livrinho, eu vou querer adquirir o livrinho e adquirir essas anotações aqui dentro também. Isso o irmão aqui, lá gente, é cheio de anotação, viu? Eles estavam falando isso A hoje. Carol já falava Ó, isso hoje. Esse é o carinho. Tá tudo ponta cabeça, que nem as minhas. Né? Então, esse é o carinho que a gente tem por vocês. A gente prepara programa, prepara as coisas com uma equipe de produção muito boa aqui da TV, viu? Então você pode adquirir o livro pela editora Santuário e essas riquíssimas anotações, frutos da formação da espiritualidade do irmão Marco Lucas e porque ele também é formado em teologia, mesmo sendo irmão. E ele é formado em administração. Como é que é? O povo vai ganhar o livrinho... A mais ou não? Já vai poder Nossa, como vocês pedem. dar mais um livrinho na nossa ação? Nós Poxa. pedimos. É a aqui. caridade mesmo colocada aqui em prática, né, Juninho? Vamos ver agora como é que fica isso aí, irmão. Não, mas vamos sim, vamos dar mais esses presentes para os devotos, né? Vamos dar também o Pronto, livro A olha. Prática do Amor a Jesus Cristo, porque vale a vocês pena, merecem. vale a pena, gente. E com certeza, eu acho que não é só para guardar o livro não, viu? É para ler, é para meditar, é para também disseminar essas coisas boas que vão edificando o reino dos céus aqui na terra. Perfeito. Não é, Alan? Alguma ação. O que a gente pode fazer para as pessoas, então, ganharem o livro? Tem que fazer o que? Uma frase, mandar para a gente? Qual que é a sugestão do senhor ao vivo aqui para quem está nos acompanhando? Eu acho que seria interessante a pessoa mandar uma foto de uma prática concreta do que ela está fazendo. Visitei um doente, ela vai mandar, olha, estive aqui visitando essa pessoa. Fui no assentamento ajudar quem está sem moradia. Dei uma cesta básica. Fui visitar o preso. Eu acho que Perfeito. coisa concreta, né? Então, uma prática aí do Boa, Quaresmal. É, Que é uma prática de amor a Jesus Cristo, né? isso mesmo. Então Eu a já gente fiz a indica. minha aqui, eu acho que eu vou tirar essa foto e vou mandar aqui, já vou levar um livrinho também. Gente, quem sabe, 40 dias, agora você levanta um pouquinho mais cedo, todo dia, e se você ler as palavras desse gigante da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, a nossa prática vai ser outra. Isso. Muito obrigada, irmão. Seja sempre Eu que bem-vindo aqui agradeço, viu? na nossa família.